Hoje, vamos tomar um tempo para compartilhar a Palavra de Deus com o sermão intitulado O Mandamento do Sábado e o Culto Dominical. Atualmente, o mundo está ciente de vários desastres sem precedentes que estão acontecendo, como a pandemia de coronavírus e os fenômenos climáticos extremos. Nessa situação, até os que não creem fizeram considerações, dizendo: o dia do julgamento que os cristãos falam não está chegando sobre nós? Por isso, hoje, vamos analisar os ensinamentos na Bíblia sobre o julgamento de Deus, através do culto de sábado e o culto dominical. Pessoal, quando vemos a palavra julgamento, há um sinônimo que é veredito. Antes de um juiz dar o veredito final na corte, ele não investiga as ações, tanto do requerente como do réu. Após uma investigação minuciosa, o juiz declarará o réu inocente ou sentenciará o réu à prisão, por um certo período de tempo. Hoje, numerosos cristãos estão ansiando entrar no reino dos céus. Porém, um grupo guarda o sábado e o outro grupo guarda o culto dominical. Nesse caso, como Deus dará o seu veredito sobre esses dois grupos de pessoas? Já que está escrito que eles serão julgados de acordo com o que fizeram, devemos pensar com cuidado sobre qual grupo herdará o eterno reino dos céus e qual grupo será julgado e será lançado no eterno fogo do inferno. Não se trata de nós guardarmos o sábado e os outros o domingo. Se trata do resultado final para esses dois grupos, que será completamente o oposto. Enquanto nos preparamos para o dia do julgamento de Deus, o nosso padrão de fé e obras deve ser de acordo com a lei de Deus. Vamos ver a palavra de Deus no livro do Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados. Como eles foram julgados? Segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Entre os atos de fé, guardar o culto no sábado ou no domingo, devemos colocar ambos na escala de julgamento e analisar esses assuntos por meio dos ensinamentos da Bíblia. Pois Deus julgará tudo de acordo com os ensinamentos da Bíblia. Vamos para o versículo 13. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E, se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Há aqueles que guardam o sábado e aqueles que guardam o culto dominical. Deus já nos mostrou pela Bíblia que tipo de veredito Ele dará. Sobre isso, quando vemos no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 21, está escrito: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Quem entrará no céu? Somente aqueles que fazem a vontade do Pai podem entrar no reino dos céus. Por outro lado, aqueles que não fazem a vontade do Pai entrarão no eterno fogo do inferno. Esse é o ensinamento de Jesus. Então, qual dia de culto está relacionado com a vontade de Deus? Vamos confirmar isso no livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Quem falou essas palavras? Vamos ver rapidamente no capítulo 20, versículo 1.
Então falou Deus todas estas palavras. Falou Deus, ou seja, o próprio Deus falou essas palavras. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Quem falou essas palavras? Foi Deus. Essa não é a cena em que Deus estabeleceu a sua vontade, a declarando à humanidade? Quando continuamos lendo no versículo 5, está escrito: Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações, daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então, logo após esse versículo, o que Deus disse? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. De quem é essa vontade? Jesus disse: somente aqueles que fazem a vontade do Pai entrarão no reino dos céus. Você não pode entrar no reino dos céus por simplesmente dizer: Senhor, Senhor. Não acontecerá nunca dessa forma. Então, o mandamento, lembra-te do dia de sábado para o santificar, não é um ensinamento que contém a vontade de Deus? O sábado é realmente a vontade de Deus. Não é um dia escolhido ou estabelecido por homens que disseram: vamos guardar esse ou aquele dia. O sábado foi estabelecido por Deus. No Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 21, está escrito: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Se Deus disse essas palavras, guardar o sábado não é a vontade do Pai? Deus disse claramente: somente aqueles que fazem a vontade do Pai entrarão no reino dos céus. Se as pessoas celebrarem qualquer outro dia, de acordo com a sua própria vontade, isso é um ato de rebeldia contra a santa vontade de Deus, com a qual elas estão traindo a Deus. Deus disse: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Então, que dia da semana é o sábado? É o domingo, o primeiro dia que é celebrado por muitos cristãos no mundo? Ou é o 7º dia que guardamos como dia de culto? Não devemos tratar esse assunto levianamente. Não devemos ser aqueles que entendem esse assunto claramente e seguem a vontade de Deus? Quando lemos o livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 1, está escrito: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, em que dia Deus terminou a sua obra? No 7º dia, Ele terminou a sua obra. Havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, o que Ele fez? Descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Deus não nomeou esse dia como sábado, que significa descanso? Vamos continuar lendo o versículo 3. E abençoou Deus o dia 7º. Deus escolheu o 7º dia para ser o dia de repouso. E Ele fez uma clara distinção entre o 7º dia e os outros dias. Quando Deus abençoou especialmente o 7º dia, o que mais Ele fez? Ele o santificou. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Esse dia é o 7º dia. Simplificando, o 7º dia é o dia em que podemos receber as bênçãos de Deus. O 7º dia é o dia em que Deus nos permite ser santificados e ser feitos santos. O 7º dia é o dia em que Deus também nos dá o descanso. Deus preza o 7º dia e coloca todas essas bênçãos especiais nesse dia. Deus também estabeleceu esse dia como o 4º mandamento, entre os 10 mandamentos. Já que o próprio Deus registrou o mandamento, lembra-te do dia de sábado para o santificar, não podemos entender a forte vontade de Deus contida nesse mandamento? Não foi Moisés que gravou essas palavras, esculpindo-as nas tábuas de pedra. Podemos dizer que as tábuas de pedra foram registradas pelo dedo de Deus. Com certeza, esse é o dia que contém a grande vontade de Deus. Vocês não acham? Deus nos santifica, nos dá muitas bênçãos
e nos permite descansar no sétimo dia. O sétimo dia contém todas essas bênçãos maravilhosas. As pessoas sempre perguntam, o domingo não é o sétimo dia? Na Bíblia, qual dia é o primeiro dia e qual dia é o sétimo dia? Para encontrar a resposta, vamos ver no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 1. Passado o sábado. Que dia é o sábado? Passado o sábado, ou seja, quando o sétimo dia terminou, de acordo com o sistema semanal no calendário, há 7 dias. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo. Então a semana se repete. Já que o sábado é o sétimo dia, o dia depois do sábado é o primeiro dia da semana. Vamos ver o capítulo 16, versículo 1, para confirmar esse assunto. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana. Que dia é o sábado? É o sétimo dia. Depois do sétimo dia, vem o primeiro dia da semana. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras. Por favor, prestem muita atenção no que aconteceu no primeiro dia. Quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Essa é a cena em que Jesus ressuscitou dos mortos. Lendo esse mesmo versículo, na nova tradução na linguagem de hoje, esse dia não é descrito como o primeiro dia da semana. E sim, diz claramente que é domingo, colocando no domingo bem cedo. Também está escrito, na nova versão transformadora, no domingo de manhã. Então, o nome do primeiro dia é domingo, de acordo com a Bíblia. Em que dia aconteceu a ressurreição de Jesus? Foi no domingo. Se alguém perguntar, em que dia Jesus ressuscitou? A resposta será a mesma, independente da denominação. Aconteceu no domingo. Qualquer denominação responderá da mesma forma. O assunto importante de hoje é: que dia da semana é o domingo, de acordo com a Bíblia? A Bíblia descreve esse dia como o primeiro dia da semana. O sábado é o sétimo dia da semana. Já que domingo é o primeiro dia da semana, ele nunca poderá ser o dia de repouso. Deus não escolheu o sétimo dia como sábado? Não há nenhum versículo na Bíblia onde Deus nomeou o primeiro dia da semana como o dia de repouso. Já que o primeiro dia da semana é o domingo, sem dúvidas, o sétimo dia é o sábado. Portanto, muito cedo, no primeiro dia da semana, significa muito cedo, no domingo de manhã, o primeiro dia depois do sábado. Esse assunto não está muito claro na Bíblia? É por isso que os antigos judeus sempre guardaram o dia de repouso no sábado e não no domingo. Muitos cristãos modernos dizem que estão guardando o dia correto de culto, dizendo ser o dia do Senhor. Porém, quando vemos no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 8, Jesus disse que Ele é o Senhor do sábado. Ele nunca disse ser o Senhor do domingo. Os santos mandamentos de Deus foram eliminados e foram substituídos pelo joio. O joio foi semeado por volta do ano 321 depois de Cristo. Isso foi quase 300 anos depois de Jesus ascender ao céu. Vendo esse período de tempo, não podemos confirmar claramente que Jesus e seus discípulos nunca guardaram o domingo? Está escrito que quando Deus julgar o mundo, todos serão julgados de acordo com o que fizeram. Então, como Deus julgará aqueles que guardam o sábado e aqueles que guardam o domingo? Quem terá permissão de entrar no céu e quem não terá permissão de entrar no céu? Isso é exatamente como é mostrado no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Está escrito, somente aquele que faz a vontade de meu Pai pode entrar no reino dos céus. Para recebermos o veredito de entrar no céu,
então nunca devemos guardar o culto dominical, certo? Nem Jesus, ou os seus discípulos, ou qualquer outro, pregou sobre o culto dominical. Jesus disse: este Evangelho do Reino deve ser pregado aos confins da terra. Vocês devem ensiná-los a obedecer tudo o que eu ordenei. Alguma vez, Jesus nos ordenou guardar o culto dominical? Não. Não existe nenhum registro que pode ser encontrado na Bíblia. Alguma vez Jesus nos ensinou a pregar sobre o Natal ou o Dia de Ações de Graças que são celebrados hoje em dia? Eles não fazem parte do Evangelho que deve ser pregado em Samaria e até os confins da terra. Se estamos pregando algo que não seja a vontade do Pai, não seremos julgados por esse ato? Quanto ao sábado, que estamos guardando agora, se Deus Pai não tivesse vindo à Terra para nos ensinar, nunca saberíamos sobre isso? Nunca. Somente quando guardamos o sábado em Sião, onde o Espírito e a noiva habitam, esse pode ser o mais correto e perfeito sábado. Então, seremos qualificados para entrar onde? No céu. Somos aqueles que receberão o veredito de serem qualificados para entrar no céu, de acordo com a Bíblia, que é o livro da lei do céu. Porém, apesar das leis registradas na Bíblia, porque todas as igrejas hoje em dia desobedecem às palavras de Deus? A resposta pode ser encontrada no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 47. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Aqueles que ouvem o que Deus diz, guardariam o culto no sábado ou no domingo? É claro, eles guardariam o culto no sábado. O sábado não é uma lei que foi estabelecida por um homem rico ou um rei deste mundo, e nem foi estabelecida por um pensador ou um teórico. Quem estabeleceu o sábado para nós? Deus. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos. Porque outras pessoas não ouvem e nem obedecem aos mandamentos de Deus? Qual é o seu status espiritual? Deus disse: porque não sois de Deus. Já que elas não pertencem a Deus, elas são levianas com o mandamento de Deus sobre o sábado e dizem: e importa que dia adoramos a Deus? Se não importasse, Deus teria especificado e explicado sobre o sábado? Se vocês se lembram das palavras escritas no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 47, está escrito: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Isso não significa que eles fazem a vontade do Pai? Por isso, não devemos ser levianos com o mandamento do sábado que Deus nos deu. Quem é aquele que mudou esse mandamento? Satanás. Aqueles que seguem a vontade de Satanás são aqueles que pertencem a Satanás. Aqueles que seguem a vontade de Deus são aqueles que pertencem a Deus. É por isso que obedecemos à palavra de Deus. O reino de Deus será dado àqueles que pertencem a Deus. E aqueles que não pertencem a Deus serão punidos com a eterna destruição do inferno. Essa é a vontade de Deus, que Ele ensinou para a humanidade. Vamos ver a primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 3. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Ou seja, se obedecermos aos mandamentos de Deus. A Bíblia testifica que apenas aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus conhecem a Deus. No versículo 4 está escrito: aquele que diz, eu o conheço, ou seja, eu conheço a Deus, e não guarda os seus mandamentos. Pessoal, fazer o que Deus ordena é guardar o sábado, o quarto mandamento. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Tal homem é mentiroso, e nele não está a verdade. Deus disse que tal pessoa é mentirosa e que nela não está a verdade. De acordo com a Bíblia, quando as pessoas não guardam os mandamentos de Deus,
elas estão mentindo espiritualmente. Deus nos ensina que se alguém disser, eu conheço e creio em Deus, eu posso ir ao céu, mas não guarda os mandamentos, então é mentirosa. O apóstolo João disse, os mentirosos nunca entrarão na cidade santa, a Jerusalém celestial. Isso é o que está escrito na Bíblia. Vamos ver o livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e, que tipo de pessoa? A todos os mentirosos. A parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. No versículo anterior, a quem Deus se refere como mentiroso? Deus claramente revela a verdadeira identidade daqueles que dizem conhecer a Deus, mas que não obedecem a seus mandamentos. Eles são mentirosos espirituais aos olhos de Deus. Como mostrado no livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, Deus claramente nos ensina que essas pessoas serão lançadas no lago de fogo. Quanto a nós, Deus nos deu o sábado, permitindo-nos oferecer o culto de adoração a Deus no sétimo dia. Através das palavras espirituais de vida, Deus refresca e renova a nossa alma, santificando-nos nas bênçãos de Deus. Dessa forma, Deus está nos tornando em povo do céu. Portanto, o sábado é o dia em que verdadeiramente recebemos grandes bênçãos. Estamos recebendo muitas bênçãos agora. A bênção maior do que ir ao céu? Por isso, Deus chamou a todos nós para a verdade em Sião. Estamos no lugar onde o Espírito e a noiva estão chamando a humanidade. Recentemente, houve muitas tempestades de granizo inesperadas ao redor do mundo. Até na Coreia, plantações foram destruídas pelo granizo, como mostrado nas notícias. Na Europa, caiu granizos do tamanho de um punho, causando muitos ferimentos e até mortes. Esses desastres inesperados também estão acontecendo na China e no Sudeste Asiático. Quando a humanidade estiver em uma encruzilhada, quem irá para o céu e quem irá para o inferno? Mesmo que nós, filhos celestiais, não sejamos dignos, Deus levará todos nós para o céu, porque obedecemos a palavra de Deus, permanecemos em Sião, na verdade da nova aliança, e obedecemos aos ensinamentos do pai e da mãe. Enquanto muitas pessoas estão entrando sem saber na porta larga, agora estamos entrando na porta estreita, que é o caminho da vida. Já que Deus nos disse que o caminho que muitas pessoas andam é o caminho que leva para a morte, vamos olhar apenas para os ensinamentos do nosso pai e da nossa mãe e vamos segui-los por onde quer que eles forem. Vamos ao livro do Apocalipse, capítulo 12. Capítulo 12, versículo 17. Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam. Quais mandamentos eles guardam? Os mandamentos de Deus, e têm o testemunho de Jesus. Quando lemos o capítulo 12, versículos 7 a 9, não é dito que o dragão é Satanás ou o diabo, que faz o mundo inteiro se desviar? Os únicos que podem resistir ao diabo são os restantes da descendência da mulher. Em outras palavras, são apenas aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Então, aqueles que não obedecem aos mandamentos de Deus agora pertencem ao dragão, pertencem a Satanás e pertencem à besta. Eles praticam e seguem os ensinamentos e a vontade de Satanás. Os ensinamentos de Deus, dados na Bíblia, são perfeitos. Ele diz: Deus descansou no sétimo dia e lembra-te do dia de sábado para o santificar. Apesar desses mandamentos, o motivo deles não seguirem e nem os guardar é porque eles não pertencem a Deus. Quando a última e grande batalha entre o restante da descendência da mulher e o dragão acontecer, nós pertenceremos ao grupo que está profetizado, ou seja, o restante da descendência da mulher, que obedece aos mandamentos de Deus. As únicas pessoas que guardam
seguem e defendem os mandamentos e a vontade de Deus são os filhos de Sião, não há outros. Além disso, temos a responsabilidade de ensinar corretamente e guiar as pessoas do mundo que andam no caminho errado para o caminho da salvação, mantendo a missão que o pai e a mãe confiaram a nós. Está escrito que haverá o tempo em que aqueles que não pertencem a Deus perseguirão o povo de Deus com o poder e a lógica deste mundo. Vamos ver o livro de Isaías, capítulo 51, versículo 7. Ouve-me, vós que conheceis a justiça. O que a Bíblia diz que o povo de Deus tem em seus corações? Eles têm a lei, os mandamentos e a aliança de Deus, que são todos o mesmo. Hoje, que é o dia de sábado, também é uma parte importante da lei de Deus. Ouve-me, vós que conheceis a justiça, vós, povo em cujo coração está a minha lei. Não temais o opróbrio dos homens. Como não devemos nos sentir? Nem vos turbeis por causa das suas injúrias. As pessoas que não guardam a lei de Deus perseguirão os restantes da descendência da mulher, que guardam a lei de Deus. Isso já não foi profetizado? Mesmo estando nessa situação, vamos ver o resultado final no versículo 8. Porque a traça os roerá como a um vestido, e o bicho os comerá como a lã. Mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação para todas as gerações. Mesmo que eles impeçam, caluniem ou ameacem o povo de Deus, Deus diz, não tema, não desanime. Eles são como a lã que será comida pela traça. Eles são menos do que nada. Porém, a graça da salvação que eu derramo sobre o mundo é eterno e durará para sempre. A salvação não é algo que pode ser parada, mesmo que tentem. Deus dá essas palavras de encorajamento aos seus filhos, que têm a lei e os mandamentos de Deus em seus corações. Qual será o resultado daqueles que não guardam o sábado? Vamos confirmar de novo no livro de Jeremias, capítulo 44. Vamos ver o versículo 22. O Senhor já não podia por mais tempo sofrer a maldade das vossas obras, as abominações que cometestes, pelo que a vossa terra se tornou deserta, um objeto de espanto e de desprezo, e desabitada, como hoje se vê. Pois queimastes incenso e pecastes contra o Senhor. Não obedecestes à voz do Senhor, e na sua lei e nos seus mandamentos não andastes. Por isso, vos sobreveio este mal, como hoje se vê. Já que vocês não obedecem e nem seguem as leis e os decretos de Deus, vocês não conseguem evitar de sempre receber desastres. Quanto aos que recebem desastres, quando eles estiverem diante do julgamento de Deus, já não está claro se eles vão para o céu ou para o inferno? Quando pensamos mais uma vez sobre o ensinamento que Deus nos dá através da Bíblia, devemos refletir se iremos ao céu ou ao inferno no dia do julgamento de Deus. Vamos ter a fé correta e vamos correr fortemente em direção ao eterno reino dos céus. Se há pessoas que ainda são céticas ou têm dificuldades em crer, mesmo quando falamos a verdade para elas, por favor, perguntem a elas: os apóstolos guardaram o culto dominical ou o sábado? O apóstolo Pedro foi salvo, o apóstolo Paulo foi salvo, e o apóstolo João também foi salvo. Eles guardaram o culto dominical? Nunca. Todos ofereceram o culto no sábado. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 20, Jesus explicou: orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Quando Jesus deu esse ensinamento a eles, o culto dominical nem tinha aparecido ainda. O culto dominical foi instituído pelo imperador romano Constantino em 321 depois de Cristo, quando ele nomeou o domingo como dia de repouso. Essa não é a nossa insistência.
Isso tudo está contido na história das igrejas que as pessoas estudam. Vamos ser os restantes da descendência da mulher, que entendem corretamente a vontade de Deus, e preguemos o Evangelho em Samaria e até aos confins da terra, guiando toda a humanidade para a salvação. Com isso, gostaria de concluir esse sermão. Muito obrigado.